importante ter muito mérito, porque senão a gente não vai aguentar o rojão. Enquanto aquelas que não encontrarem esse texto não terão mérito suficiente e experienciarão dor intensa devido às aflições. Os seres humanos da Terra se sentirão como se estivessem sendo despedaçados por armas. Então, o venerável Ananda, isso foi aquilo que o abençoado, debaixo da árvore de Buda, ele viu os sofrimentos futuros dos seres sencientes. Isso a gente fala de 2.500 anos atrás. Ele viu que nos 500 anos, que seria 500 anos, 500 anos a partir de quando ele deixou partir no Paranirvana, isso iria acontecer. Então, o venerável Ananda disse ao abençoado: Ó abençoado, visto que o Senhor considera os seres humanos com compaixão, por favor, salve-os desse sofrimento? O abençoado disse ao venerável Ananda. Ananda era um discípulo de Buda. Eu explicarei a você enquanto explicarei a você. Enquanto eu permanecia na vastidão do espaço, ou seja, no samadhi, né, na meditação profunda, dirigi a minha intenção para observar os seres sencientes de Jambudvipa. Ouçam todos vós as minhas palavras. Esse texto do Dharma é um ensinamento que será benéfico quando surgir uma era de maldade. Ou melhor, seria a era de maldade. É, escrevê-lo e recitá-lo e praticar a visualização e recitação do grande compassível, isso é referido, o grande compassível é o Bodhisattva Avalokitesvara, o mantra Om Mani Padme Hum. Purificará rapidamente todas as ações prejudiciais e obscurecimentos. Honrar este texto com oferendas de incenso e flores trará a felicidade de todos os seres sencientes. Escrever e recitar esse texto é, conduzirá a um excelente renascimento em todas as vidas futuras. O que que eles falam é honrar esse texto e venerá-lo como incenso. Eu já vou falando, vou mostrar para vocês o que que é isso. Então, eu fiz assim, você imprimir ele dá para ver? Imprimir ele assim, tá um pouco apagado, eu não. O que que eu fiz? Eu fiz ele assim, eu fiz ele assim e escrevi bem pequenininho, não dá para ver não. Dá? Não. Afasta mais da tela, Bia. Aqui. É, tá Não, meio dá no. para fica mais longe. Porque não tá nítida. Aí. Agora tá. Agora tá. Então, o que que eu fiz? Eu vou subir bem devagarzinho. Eu fiz ele assim, aí eu coloquei a letra Om Ahum. De um lado, eu coloquei o texto em tibetano e fiz uma foto, e do outro lado, eu coloquei a tradução em português e a foto de Buda. Mas, se vocês quiserem, depois eu disponibilizo para vocês e cada um imprime e põe no altar, onde vocês. Então, é isso que eles falam, honrar esse texto, porque eles dizem que é muito benefício, gera muitos méritos também, né? Então, é isso que significa honrar esse texto com oferendas de incenso e flores trará a felicidade de todos os seres sencientes. Escrever e recitar esse texto conduzirá a um excelente renascimento em todas as vidas futuras. Então, eu me regozijo por todos vocês, por todos nós, quer dizer. Ao pé da árvore, ou seja, a árvore Bodhi, havia um grande lago, às margens do qual estava sentado a emanação da grande compaixão Avalokitesvara, que, enquanto estendia sua compaixão incomensurável para todos os seres sencientes, chorava copiosamente. Então o abençoado lhe disse: Ó grande compassivo, ouça bem, não há necessidade de chorar. Ouça bem o que eu tenho a lhe dizer. No ano novo e no mês do tigre,
Isso é no Ano Novo e no mês do Tigre, isso equivale ao Ano Novo tibetano, que é o sétimo, de 7 de fevereiro a 6 de março, que é o Ano Novo tibetano, tá? No Ano Novo e no mês do Tigre, no Ano Novo é quando inicia, e o primeiro mês tibetano é o Ano do Tigre. Decidi ir ao reino humano. Isso é o abençoado falando, né? Para o Avalokitesvara. Naquela ocasião, quando ele visitou o nosso mundo, liberei todos os seres da era do mal, do oceano de sofrimento que é o samsara. Eles renunciaram a todas as ações prejudiciais. Até mesmo guiei os seres que haviam caído nos infernos. Naquela ocasião, aí ele não fala qual foi o ano do tigre, do ano que ele veio ao nosso mundo, mas provavelmente pode ser 2.500 anos atrás. Naquela ocasião, propaguei esse texto do Dharma. Escrever, escrever ou recitar esse texto porá fim a todas as doenças. Qualquer pessoa que o escreva beneficiará uma cidade inteira. Qualquer cidade onde ele for escrito beneficiará um país inteiro. O mérito dos seres humanos aumentará e as circunstâncias negativas e obstáculos serão evitados. Isso trará a liberação dos sofrimentos dos infernos, beneficiará tanto a vida atual quanto a futura. Este é o caminho essencial para todos os seres das 6 classes. É comparável a navegar num barco via um oceano ou um rio. Ter fé, bem, que navegar com um barco no oceano é bem sinistro. Ter fé é pura devoção, e pura devoção a esse texto é crucial. Então, não é para deixar quem receber esse texto ou decidir de imprimir. É melhor, se você não quiser perder a fé, não quiser mais tê-lo, é melhor queimá-lo do que deixar jogar no lixo ou junto com outras porcarias. Escrever até a chegada de Buda Maitreya, ou Maitreya, ao reino humano, esse texto trará grandes benefícios. Escrever esse Dharma e compartilhá-lo com outros trará benefícios limitados nessa mesma vida e nesse mesmo corpo, enquanto você estiver nessa vida e nesse corpo. Isso fará com que o oceano cheio de sangue do samsara se seque, porque será realmente muito doloroso. Devido às 10 impurezas mentais, aí vem as impurezas mentais. As 10 impurezas mentais são as 10 ações prejudiciais, né? Os seres serão, em primeiro lugar, esmagados pelas aflições. Quão dignos de compaixão são todos esses seres. Depois disso, em segundo lugar, o reino humano tornar-se-á um vale cheio de sangue. Em terceiro lugar, embora a pessoa tenha cultivado terra e feito plantações, será incapaz de ter colheita. Isso aí é muito simbólico. Isso também significa, embora a pessoa tenha o que comer, ela não será capaz de regozijar desses nutrimentos. Então, embora, por exemplo, embora no país dela tenha o que comer, ela não será capaz de eh, beneficiar desses cereais, desses mantimentos. Entendeu? Isso aí era porque naquele tempo as pessoas faziam muitas plantações. A gente está falando no tempo que Buda deu esses ensinamentos de 2.500 anos atrás, até o início do século, até a metade do século passado, a maioria das pessoas viviam das suas próprias plantações e colheitas, né? Aí depois que nós agora nós dependemos das colheitas dos outros. Olha só o que aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado. Todas as plantações, né, ficaram embaixo d'água. Então, isso acarreta todas as outras coisas. Isso é em terceiro lugar. Isso aí é como você interpreta as profecias dadas naquele tempo
jogando para o nosso tempo. Tá? Em quarto lugar, os seres humanos experimentarão intenso sofrimento. Em quinto, as pessoas serão capazes de perceberem o caminho. Sexto, as cidades serão invadidas por vários animais selvagens. Isso aí eu fiz essa nota aí, a nota 10. As pessoas não percebem, isso aí quer dizer, eu expliquei em outra nota que não é que as cidades serão invadidas por animais selvagens como tal. Esses animais selvagens são referidos às forças nocivas, às pessoas que são como os animais, que provocam mal, então, que faz mal às outras pessoas. São como animais. Então, não é literalmente, em uma outra nota mais para frente, eu expliquei melhor isso aí. O que quer dizer a palavra que é escrita aí. É, Chen, ele chama Shenzhen. Shenzhen, que é aí que eu falei. Chen, é, o primeiro Chen significa, se você lê Shenzhen no tibetano, significa animais selvagens. Mas se você ler separado, Chen significa comércio, cobrar impostos, cobrar taxas, tem a ver com manipulação de dinheiro, compra e venda, entendeu? Transação de dinheiro. E Zen significa monges, aquele que veste roupa de monges, entendeu? Então, isso aí não significa animais selvagens como tal, tá? E é muito importante. Antes de eu partir, colocar, disponibilizar, eu vou colocar outra nota aqui também. É, aí, e tem um outro texto que essa compilação foi feita de vários textos, né? Essa compilação aqui. Aí, dizem que as pessoas, em vez de ser, cadê? 10. Não, aí é o 6. Não, eu fiz essa foi uma outra nota. O 10 era que era esse daqui. As pessoas não percebem o caminho que percorrem. Entendeu? Então, aí nesse texto que ele traduziu é escrito assim, mas em outro texto é escrito assim, mas no final tem a mesma simbologia. O sétimo é: as casas e edifícios das cidades, países, etc., se tornarão vazias. Isso quer dizer, ficarão isolados, quer dizer, pode simbolizar que, por imposição de alguma dificuldade, algumas circunstâncias, as pessoas terão que abandonar suas casas, e seus países ou transmigrarem e emigrarem em outros lugares. Entendeu? Oitavo, em oitavo lugar, por todos os lados serão vistos monges sem disciplinas. Aí vem a nota 13. A maioria das traduções desse texto, aí foi aí que eu expliquei. A maioria das traduções desse texto espalhada na internet toma a expressão tibetana Tenzin nessa frase como animais selvagens, mas essa leitura não é sustentável nem no contexto, nem na morfologia. A palavra Chen deriva de Chenpa, significa taxa sobre mercadorias, cobrança de pedágio, barreira de pagamentos. Em outras palavras, ações ligadas à arrecadação, comercialização ou manejo de dinheiro. Não significa animal. No tibetano clássico, no tibetano clássico. Já Zen significa o manto ou hábito monástico, funcionando aqui como uma metonímia para monge ou para aquele que usa monge. Então, ao analisar cada termo separadamente e considerando o uso frequente de compostos tibetano criados para ajustar o número métrico de sílabas, como eu expliquei anteriormente, em uma frase ou verso, torna-se claro que Chen descreve aquele que usa manto monástico, monges ou monges falsificados também, né? E tem muita gente que hoje em dia que se passa por monges, inclusive aqui no Brasil, inclusive na internet, que estão envolvidos em arrecadação de comércio ou transações e compra e vendas, etc. Então, é,
sem disciplina, vagando, e lá na Índia, Dharamsala, na Índia, a gente vê muito disso também. Principalmente quando o Dalai Lama dá esses grandes ensinamentos em Bodh Gaya ou Kalachakra, quando dava, aí que você vê mesmo. Manipulando dinheiro e comercializando oferendas. Nono, as pessoas, depois vocês vão ver isso também na profecia de Guru Rinpoche. Nono, as pessoas serão incapazes de colaborar ou ajudar uns aos outros. Em décimo lugar, fantasmas famintos e espíritos nocivos aparecerão perambulando pelas cidades. É isso que acontecerá devido às 10 impurezas. As pessoas, esses fantasmas nocivos, também é outra palavra que é escrito. É, donde. Donde significa, não significa, pode, depende do contexto, pode significar pretas, fantasmas famintos, ou pode significar forças perturbadoras, em forma de pessoas também, aquelas pessoas que criam problemas e obstáculos para os outros. Porque aí faz sentido, perambulando pelas cidades, entendeu? Aí tem uma nota também mais abaixo que eu explico bem direitinho isso aí. As pessoas não respeitarão umas às outras e se vangloriarão enquanto menosprezam os outros. Há quatro classes na sociedade humana desse tipo: governantes, ele fala dos quatro tipos de seres humanos como são classificados, né? Governantes, comerciantes, trabalhadores e sacerdotes. A gente pode ver também que quem conhece um pouco do poeta grego Hesíodo, ele também divide só que ele divide as eras, né? E as classes das pessoas também mais ou menos desse tipo aqui, né? Se todos eles tiverem confiança e reverência por esse texto, a época será de fortuna. Porém, se não, será de dores. Aí vem ao quinto, o 15. Essa aí não é importante essa nota. Aí vem, o abençoado disse então: aqueles que não confiam nesse texto enganarão reciprocamente e cairão no inferno do tormento final, do Avite. O Avite é o inferno pior que tem, é o mais baixo de todos os 16 infernos que tem. Eles não ouvirão o Dharma, e os seus gritos de angústia serão ouvidos por todos o céu e terra. Surgirá uma era de epidemias. Vamos ver lá, epidemias. é, Aí mesmo na mesma vida da pessoa. Então, aí tem outro texto que já omite essa frase. Então, aí esse texto que ele está usando para fazer essa tradução diz assim, tá? Nós já começamos essa época de epidemia. Escrever ou recitar esse texto do Dharma, imediatamente após ouvi-lo, irá superar todas as epidemias e a fome. Isso conduzirá a um excelente renascimento. Há 7 formas de sofrimento neste mundo. Aí, as pessoas, aí em um outro texto fala, as pessoas têm 7 tipos de sofrimentos, dá no mesmo. Primeiro, ao sofrimento do calor e do frio dos seres infernais, as consciências que nascem, tomam forma, ou se encarnam, nos infernos. É, aproveitando isso, quando eu digo encarnação, no budismo quer dizer encarnação é tomar qualquer forma. Então, em qualquer lugar que ele toma qualquer forma, ele se reencarnou naquela condição. Ele se reencarnou com um animal, ele se reencarnou nos infernos, entendeu? Não é só literalmente como tomar um corpo de carne. Segundo, o sofrimento da fome e da sede entre os espíritos famintos que eh, esses espíritos infernais não são os demônios que nós, da Igreja Católica, ou eh, os cristãos, aquele diabinho com o chifrinho lá, esses não são os seres infernais. Esses demônios, realmente, esses demônios pertencem à classe dos espíritos famintos.
Então, esses espíritos famintos estão por todo lado, só que são invisíveis aos nossos olhos. Terceiro, o sofrimento da ignorância e da estupidez dos animais que nós podemos ver. Quarto, o sofrimento do nascimento, velhice, morte, miséria e pobreza, e o sofrimento que provém da adesão às visões errôneas entre os seres humanos. Nós somos imbuídos por esses tipos de sofrimentos aí, todos nós seres humanos. Enquanto nós tivermos um corpo contaminado, nós passaremos por todos esses tipos de sofrimentos aqui. Quinto, o sofrimento da hostilidade e do conflito entre os azurras, ou deuses ciumentos, ou deuses invejosos. Sexto, o sofrimento da morte, transmigração e queda dos deuses. É o sofrimento, por quê? Esses deuses são aqueles que têm os deuses de vida longa também, são chamados. Eu acho que tem até aqui que também no 21 fala que deuses de longa vida extraordinária. É, diz que os sofrimentos deles são imensuráveis, porque eles vivem 500, 5.000 anos e tudo. E naquela maior beatitude tem tudo, tem beleza, tem riqueza, tem inteligência. Então, eles não se preocupam, e tudo isso é resultado do mérito que eles acumularam em é, milhões de vidas anteriores para renascer dessa forma aí. Só que o que acontece é o seguinte: porque eles passam 500, mais de 1.000 até 5.000 anos nessa é, beatitude toda, e os méritos vão acabando, vão queimando, vão queimando. Então, eles não se preocupam. Então, e lá nem tem condições deles praticar a generosidade, porque a generosidade é aquilo que faz você nascer rico, porque todo mundo é rico. Então, para quem que eles vão com quem que eles vão ser generosos, né? Ciúme eles até que não sofrem de ciúme porque todo mundo é bonito lá. Todo mundo tem riqueza, então eles não sofrem disso. Então, aí só vão queimando os méritos, porque não tem condições de acumular mais mérito. Então, se diz que 3 dias antes, eles são videntes também. Então, quando 3 dias antes de morrer, eles veem onde eles vão cair. Eles vão cair lá porque eles não têm mérito, eles vão cair lá na miséria do ser humano, ou, dependendo de vidas passadas, das ações negativas que eles cometeram, que ainda ficou algum resquício, eles podem cair nos infernos. Então, diz que o sofrimento deles equivale aos 5.000 anos de vidas que ele viveu. Ele sofre todo esse sofrimento em 3 dias. Aí diz que o corpo deles começam a feder, eh, a beleza deles começam instantaneamente a deteriorar. Então, e todos os outros deuses se afastam deles. Então, eles morrem na maior miséria. Então, para vocês, se tem algum entre vocês que desejariam nascer entre os deuses de longa vida, é melhor mudar de ideia. O sétimo é o sofrimento do estado intermediário bardo, que é o estado entre o morrer e o nascer, o renascer, em outra forma. Aí tem um estado intermediário que é de 49 dias. E tem, é, ele passa 2 vezes esse sofrimento, porque antes dele morrer também, antes dele renascer, ele passa por um pré-bardo, para renascer em um pré-útero ou alguma coisa assim, ou de um renascimento como ovo, ou nos infernos. Então, diz que é um grande sofrimento, por quê? Porque eles são praticamente. Se a pessoa tem muitos méritos no bardo, se a pessoa tem muitos méritos, então eles renascem, veem logo o próximo renascimento deles. Então, eles tomam logo, não fica nem 49 dias no bardo. Assim, também são as pessoas que cometeram
atrocidades enormes e ou com várias pessoas. Então, elas não passam pelo bardo, elas renascem, essas pessoas que cometeram atrocidades, vamos supor como Hitler, vamos dizer assim, eles nascem diretamente, ele morreu e já cai no mais doloroso dos infernos. Então, ele nem passa pelo bardo, porque o sofrimento tudo vai estar lá. Mas os outros que têm mais ou menos, que têm possibilidade de, que não somos nós que escolhemos o próximo renascimento, segundo o budismo, qualquer linha do budismo que você estuda, não somos nós que reconhecemos os nascimentos, nós somos empurrados a renascer. Ou seja, o nosso karma funciona como um imã com o próximo renascimento ou a próxima forma de renascimento. Então, quer dizer, aí fica nesse período de um pouco de desnorteamento, vai para lá, vai para cá, onde é aí, será que é esse? Fica perambulando, né? Esse estado bardo. Por isso que é o sofrimento do estado intermediário. Esse texto será benéfico nessas circunstâncias. Para isso, aquele que acreditar nele alcançará o sucesso de tudo aquilo que deseja ou tudo aquilo desejado. Todas as doenças serão eliminadas e haverá o retorno aos bons tempos. Ou seja, aos bons tempos no sentido que de uma boa era. Então, será bem possível que a pessoa que tem fé, que tem bom mérito, não é só bom mérito, o mérito já tem de ter encontrado, né? Pode ser que consiga sobreviver a esse tempo de degenerescência. É isso que quer dizer aqui. Se alguém perguntar como isso acontecerá, é assim. Agora vem. No ano do cavalo, elemento fogo Yang, aí eu coloquei as duas datas, né? 2026. Se a gente quiser saber qual foi o ano do cavalo de fogo Yang, cavalo elemento fogo Yang, só contar 60 anos atrás, para ver se aconteceu isso que aconteceu, que vai descrever aqui. Eu fiz as pesquisas, eu não vi que aconteceu, né? Então, ou é agora, se não é agora, a outra probabilidade será que esse período de desavença começa em 2086, que nenhum de nós estaremos aqui mais. Não sei, talvez encarnados, né? Então, esse ano do Cavalo de Fogo é o próximo ano, né? Um meteoro do tamanho de uma grande rocha, vamos lá, o que diz o 22 aqui? É, o tamanho de um pedaço de terra. Aqui, mas aí ele não explica que tamanho que é esse pedaço de terra. Ele só fala, em outro texto tem escrito o tamanho de um pedaço de terra, mas não se sabe o tamanho desse pedaço de terra como é. Um meteoro do tamanho de uma grande rocha cairá da vastidão do espaço e aterrissará na margem de um grande corpo de água. Esse grande corpo de água, vamos ver o que diz o 23 aqui. Isso pode indicar mar ou oceano. Ah, foi eu que pus essa nota. Ou mesmo um grande lago. Mas provavelmente um grande corpo de água, provavelmente é mais como um mar, né? Aterrissará é que cairá e cairá na margem de um grande corpo de água. Aí já podemos imaginar o grande tsunami se cair numa praia, né? Ou perto de uma praia, né? Quando esse meteoro se abrir, esse texto, aí eles falam, se esse texto emergerá dele. Então, será crucialmente importante que esse texto de Dharma seja passado de uma pessoa para outra e não seja mantido escondido ou em segredo. Isso não se destina apenas a um ou dois indivíduos. Foi proferido para o bem de todos os seres sencientes, que todos os sofrimentos do samsara tenham fim. Isso aí é Buda dizendo para Avalokitesvara que não era para ele chorar, por causa disso tudo que ele está profetizando. No futuro, no final do período de 500 anos, que é esse, né, que eu já falei, que é os 5.500 anos, que é o último 500 anos, que é esse 500 anos depois do Paranirvana de Buda. Quando os ensinamentos de Buda estiverem em declínio,
quando a disciplina dos monges se tiver deteriorado, quando as mentes estiverem ocupadas com pensamentos prejudiciais, quando as provisões de alimentos serão contaminadas, quando as pessoas se saciarem com as transgressões das promessas e, e com os erros, cadê? Cometidos, quando se engajarem nas 10 ações prejudiciais, quando os praticantes tântricos recitarem o mantra para o mal, ou seja, recitar o mantra, porque os praticantes tântricos, eles podem recitar os mantras que têm grande poder para, porque o mantra, por isso que antigamente os mestres não davam ensinamento, iniciações tântricas para todo mundo, porque primeiramente os praticantes tinham que realizar completamente a bodhicitta, que é gerar do amargo do coração a mente o desejo de alcançar a iluminação somente e exclusivamente para beneficiar os seres sencientes, a ajudá-los a saírem do sofrimento do samsara. E a visão da vazeidade. Se os praticantes não tivessem um mínimo, ao menos a nível racional, dessas duas realizações, eles não recebiam a iniciação tântrica. Mas agora, por compaixão, os mestres dão iniciação tântrica para quem tiver karma, tiver lá. Porque, por outro lado, eles pensam que se você morre com os votos tântricos quebrados, o indivíduo, o ser cai no pior dos infernos, que é o inferno Vajra. É pior do que o dos infernos Avishi. É o mais baixo. Mas você cai lá, cai Vaptivu. Você vai lá, sofre coisas imagináveis por um breve período e você retorna a um renascimento humano e ainda por cima tem a possibilidade de encontrar o Dharma autêntico. Enquanto uma pessoa que morre sem ter votos tântricos, ele ele faz começa ação negativa nessa vida, cai nos infernos, depois ele sobe pelos pretas, ou os espíritos famintos, depois eles vai pelos animais, e dependendo dos méritos que ele conseguiu, dos arrependimentos que eles conseguiu fazer durante esse peregrinagem nos reinos inferiores, ele pode ter um nascimento humano razoável, ou então ter um nascimento humano não favorável e continua aquela bola de neve. Essa é a diferença dos votos tântricos, de morrer com os votos tântricos, mesmo que seja quebrado, e não ter nenhum voto tântrico. E por isso que muitos dos mestres tibetanos hoje em dia dão iniciação tântrica para beneficiar os seres de alguma forma. Quando os 5 venenos forem nutridos profundamente, os 5 venenos é ódio, é, os 3 básicos são ódio, desejo e ignorância, e depois tem inveja e ciúme é um, e cobiça. Eu acho que é cobiça, entra nos 5 venenos. E é, quando esses 5 venenos forem nutridos profundamente, que é isso que a gente está vivendo no nosso tempo. Quando as pessoas se comportarem mal, física e verbalmente, é o que a gente está vivendo. Quando o ensinamento do Dharma estiver em declínio terminal, hoje em dia a gente encontra muitos falsos profetas, até no Dharma, até no meio dos tibetanos. Eu vivi no meio dos tibetanos, eu sei, entendeu? E volta e meia a gente vê histórias de mestres tibetanos são rinpoches, foram rinpoches assim e cometeram certas atrocidades. O que é muito, como diz o Dalai Lama, eu uso a palavra que vai dizer o que diz o Dalai Lama. O Dalai Lama disse que é uma desgraça esses mestres. Entendeu? Porque eles, em vez de conduzir os discípulos aos reinos superiores, estão conduzindo os discípulos aos reinos inferiores. Infelizmente, é a época da degenerescência que acontece isso. Quando as penas dos pássaros se acumularem nas montanhas
Isso isso provavelmente se refere às pessoas inconstantes e instáveis que vão fazer retiros nas montanhas, vão fazer retiros de qualquer gênero, pensando que seja retiro, ao invés de se tornarem praticantes com mentes estáveis. Eles pensam que só fazendo retiro leva à iluminação, e não é isso, entendeu? Isso que quer dizer as penas dos pássaros, as penas, são os restos, né? As penas dos pássaros se acumularem nas montanhas. Essa não foi a interpretação minha, não, já estava na nota. Quando a pessoa se deslocará em veículos de madeira e metal, quando as pessoas se engajarem nas 10 ações prejudiciais, os 10 ações a gente já viu, todas essas ações, faltas e defeitos, que diz as faltas e defeitos, é, essas más ações, crimes e condições prejudiciais, significa, irão certamente anunciar um tempo de crise temível. Este texto que dissipa as condições da época maléfica, se for escrito ou recitado imediatamente após ser visto, não tenham dúvida de que isso evitará os males da época. É suficiente ver o que é verdade e o que não é, e, e e dizer o que se sabe como verdade. Para as pessoas que dizem que não é verdade, desde o topo da cabeça até as pontas dos dedos dos pés, aparecerão sinais de que serão acometidas por doenças. Isso quer dizer que a pessoa que não acredita que esse texto não é verdade, que é mentira, entendeu? Que não foi escrito por Buda, que não foi palavras de Buda, que foi invenção de Buda, então, diz que são, aparecendo sinais, quer dizer que são acometidas de doenças da cabeça aos pés. Quando o abençoado disse isso, o grande compassivo Maitreya, o grande compassivo Avalokitesvara, Maitreya, Ananda e o mundo inteiro, com os seus seres humanos, Azul, naquele tempo, o mundo inteiro, todos aqueles seres que estavam ali, né? As urras, os deuses invejosos, Gandhavas, regozijaram-se e louvaram o discurso do abençoado. Então o abençoado estendeu a sua mão direita, belamente adornada com as marcas e sinais, e tocou no chão, subjugando assim as forças demoníacas do mal, juntamente com os seus séquitos. É preciso treinar essa perfeição transcendente da sabedoria, ou seja, a sabedoria que realiza a verdadeira maneira de existir dos fenômenos, que traz alegria inconcebível e bem-estar mental, e que subjuga e pacifica a doença e as forças demoníacas. Então, o abençoado entrou na absorção meditativa semelhante ao Gange, ou seja, muito pacificamente, e proferiu esse texto que resume todos os excelentes ensinamentos dos sutras. Em seguida, Ananda dirige esse sutra que foi isso que ele foi dito, que ele já disse. Em seguida, Ananda dirigiu-se mais uma vez ao abençoado. Abençoado, este Dharma que o Senhor ensinou tem o propósito de evitar obstáculos e circunstâncias negativas no samsara. No ano do macaco, o elemento terra yang, aí eu coloquei os 2 anos, né? De acordo com a astrologia tibetana e chinesa. 2028 e 2088. Uma epidemia ocorrerá e será crucial ter um meio profundo de lidar com ela. Se os seres duvidarem da veracidade disso e não tiverem confiança nesse texto, negligenciando-o devido à indiferença, fazendo com que ele não possa se difundir, isso só irá deliciar as forças demoníacas, mas o fato de esse texto ser copiado e confiado trará muita felicidade. Esse texto do Dharma trará alívio. O abençoado então respondeu: Ótimo, ótimo. Isso é extremamente bom. Isso deve ser ensinado em todos os lugares desde cedo. E isso, desde cedo, quer dizer a gente não deve esperar o último momento. Eu peço perdão para vocês, porque eu sabia desse texto desde 2020, mas nunca fiz nada. Mas também é o karma de cada um, né? Ao menos eu consegui fazer antes do 2026.
Isso deve ser ensinado em todos os lugares desde cedo. E isso resultará em uma excelente riqueza de virtudes. O mérito e as qualidades se desenvolverão plenamente. Assim falaram todos os Budas perfeitos. Nanda, Upananda e todos vós. Nanda e Upananda também são discípulos de Buda. E todos vós, esforçai-vos nisto, que é benéfico para os seres. No futuro, no final dos tempos, a virtude disso estará além da imaginação. Para qualquer um que tenha fé nisso, todos os desejos serão realizados, os obstáculos e as adversidades serão banidos. A pessoa que tem fé nos ensinamentos de Buda deve fazer oferendas com incensos e flores a esse texto. É como eu disse, é, fazer aquela imagem, como eu disse, ficou bem bonitinha, é porque não dá para ver aqui. É, aí vocês podem imprimir, e o bom seria realmente, eu já consagrei o meu, porque eu tenho a permissão de consagrar. Mas seria bom vocês colocarem, imprimir, pedir alguém que, um lama, ou para consagrar, e colocar no altar ou em casa, em um quadro, assim. Então o protetor Maitreya olhou para a imensidão do espaço e viu que os seres humanos estavam derramando lágrimas de sangue. Foi até o abençoado e disse, isso o protetor Maitreya, o Buda Maitreya, abençoado, vos suplico, por favor, nos transmita um Dharma para o futuro que expresse a sua mensagem em poucas palavras, mas que contenha grandes benções. O abençoado respondeu: Maitreya, isso é excelente. Ouça esse meu discurso. Ele é transmitido para o bem de todos os seres, inclusive os seres como Brahma e Chakra. Brahma e Chakra são deuses que vivem na esfera dos deuses. Quem fez o curso de Tara comigo é, pode pegar a planilha lá, ou a foto que eu fiz, que tem onde fica as esferas de Brahma e Chakra. Para beneficiar todos os seres sencientes, eu comuniquei essa mensagem verbalmente. Ela está, ela deve ser respeitada e aplicada com diligência, pois ela trará uma abundância de virtudes. Posteriormente, no primeiro mês de outubro, aí tem, primeiro de outubro, no calendário, o outono, primeiro mês de outono, começa no sétimo mês, chamado tradicionalmente Dauadumpa, sétima lua. É o mês de setembro do calendário ocidental. Refere-se ao mês de setembro. No primeiro mês de outono do calendário tibetano, refere-se ao mês de setembro do calendário ocidental. Durante o ano do cavalo, isso é o próximo ano, e no ano do macaco, elemento terra, Yang, 2028, as pessoas más que não têm fé, não acreditam nesse texto, encontrarão sua morte. As pessoas que copiarem ou recitarem esse texto terão uma vida longa, desfrutarão de boa saúde e ganharão muitos méritos. Nessa era maligna, as forças nocivas, dom, em tibetano é dom, que significa espíritos nocivos. Era ali que eu ia explicar aquela anterior que eu disse, que não é realmente, não é necessariamente espíritos famintos somente, mas influências destrutivas, forças perturbadoras, energias hostis, tá? Pessoas ruins que criam sofrimento nos outros. Isso é forças hostis. Nessa era maligna, as forças nocivas perambularão pelas cidades. Invisíveis para os seres humanos, elas passarão por lugares incertos e permanecendo ocultas. Esse aí eu fui bem claro. A expressão invisíveis aos seres humanos, vagarão sem rumo e permanecerão ocultas. Aí eu